Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para informação sobre ciência, fé e o diálogo entre as duas coisas. E na edição de hoje você verá sequelas da Covid-19, como que a doença se desenvolve no médio e longo prazo. Tratamento definitivo para a AIDS, pesquisadores brasileiros estão empenhados nisso. A chegada do ser humano nas Américas, quando isso teria de fato acontecido. E na nossa entrevista em profundidade, educação, ensino à distância, os desafios da pandemia para a educação básica e fundamental com Franklin Medrado. Então, fique ligado no nosso Destaque ABC2. Sequelas da Covid-19. Brasil entra em rol de países pesquisando as consequências da doença no médio e no longo prazo. Como nós já sabemos, o SARS-CoV-2 provoca um tipo de doença que tem grandes implicações respiratórias. É isso que leva as pessoas para os quadros de internação, a precisar de respiradores. Mas há algumas semanas a gente já tem as informações, principalmente vindas de pesquisadores do Reino Unido, de que a doença, na verdade, ela causa um quadro inflamatório que afeta diversas partes do corpo, afeta muita coisa. Entre essas coisas, afeta também o sistema neurológico e parece, pelo menos numa doença nova como essa, a gente tem dificuldades de entender como que isso vai funcionar ao longo do tempo, mas parece que essas implicações do sistema nervoso são as implicações de maior gravidade no cenário de médio e longo prazo, até mesmo para as pessoas que não chegam à internação. Então, aquela perda de olfato e paladar que atinge muita gente no começo da doença tem se notado persistente em alguns casos em médio e longo prazo. Dores de cabeça, confusão mental, são alguns quadros que mesmo em pessoas que não foram internadas estão aparecendo. A boa notícia, se é que se pode dizer em boa notícia num quadro como esse, é que no Brasil já existe um grupo de pessoas pesquisando sobre o assunto e até mesmo tendo alguma liderança na compreensão de como a doença se comporta em pacientes que já se curaram, mas que ainda apresentam sintomas advindos dessa crise ou dessa doença semanas atrás. A gente está falando do Hospital das Clínicas da Unicamp, e ali na Unicamp nós temos pesquisas que têm dado conta de como que a doença tem se desenvolvido e imaginando e também tentando traçar possíveis terapias que facilitem a vida desses pacientes que desenvolveram sequelas da doença depois de terem contraído o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. De certa forma, isso serve como um alerta para nós de que, além do perigo dos óbitos que já trazem em si mesmos a noção da gravidade da doença, nós teremos também que nos preocupar com os subsequentes desenvolvimentos da doença no nosso contexto. Reforça-se então a noção de que estamos lidando com algo grave e que, na medida do que é possível, a gente se proteger para que essa doença não se espalhe, é melhor que a gente o faça. HIV e uma cura definitiva para AIDS? Pois é, se no caso da Covid-19 nós temos um problema da doença ser muito recente e a gente ainda está mapeando aí os possíveis sintomas de longo prazo, as possíveis sequelas de longo prazo, uma doença que está bem mapeada por estar há bastante tempo aí na praça é a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV, o vírus HIV. Nós conhecemos bem a AIDS e alguém pode se perguntar, se a gente conhece tão bem e ela está há tanto tempo aí, como que a gente não encontrou até agora nenhuma cura? E parece que a gente está próximo disso graças a uma pesquisa ampla feita também aqui no Brasil, na Unifesp. Então, na área da saúde, a gente tem algumas coisas, alguns bons avanços para comemorar. E um dos problemas que a gente sempre teve em relação a essa doença é a rápida mutabilidade do vírus que a causa, né?
E parece que agora nós estamos próximos de descobrir, ou na verdade já descobrimos, mas estamos próximos de validar essa descoberta de um tipo de tratamento que realmente erradique o vírus da pessoa que contraiu e que sofre da doença. Essa pesquisa na Unifesp, chefiada entre outras pessoas pelo Ricardo Dias, ela conseguiu não apenas reduzir bastante a carga viral, mas produzir imunidade, que era o grande desafio de se combater essa doença, já que o vírus vai mudando e, portanto, você até diminui a carga viral, mas a imunidade não chega, e parece que agora nós temos sim maneiras de produzir imunidade nessas pessoas, e graças à pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, parece que estamos bem próximos da cura da AIDS. Quem diria? De um lado temos uma nova batalha, mas de outro, uma nova batalha com o novo coronavírus, mas de outro a gente tem aí uma boa notícia para uma doença que infecta hoje mais de 30 milhões de pessoas ao redor do globo. Arqueologia, uma alegria para mim falar do tema, um pouquinho aqui da minha praia no Destaque ABC2. Quando o ser humano chegou à América, se você está pensando em Colombo, obviamente já existiam populações aqui antes da sua chegada. E o consenso é que eles vivem na América há 15 mil anos. Pois bem, uma pesquisa na Universidade de Zacatecas, no México, está desafiando esse consenso, publicada essa pesquisa na revista Nature, que antes o consenso de 15 mil anos, agora é desafiado por essa pesquisa que dá conta de 30 mil anos de existência de vida humana nas Américas. Tudo isso baseado na datação de instrumentos de pedra encontrados em cavernas no México, que diriam aí 30 mil anos de existência de atividade humana nas Américas. Ah, mas ainda tem muito a ser comprovado. Existe aí um debate já, embora a publicação seja super recente, já existe uma espécie de rejeição por esses dados, em especial por causa de tão rudimentar que são esses instrumentos de pedra. Uma boa parte dos especialistas na área diz que, olha, isso não são instrumentos de fato, isso são apenas pedras que nunca foram instrumentos humanos, e, portanto, aí existe algum debate. Será que seres humanos chegaram de fato tão cedo assim nas Américas? Existem evidências de seres humanos vivendo tão cedo assim nas Américas? Parece que pode ser o caso. De qualquer forma, uma pesquisa super interdisciplinar que envolve conhecimento da área arqueológica, mas também de como esses materiais podem ser datados, interdisciplinaridade, que é um tema importante para o ensino, em especial ensino fundamental e médio. E para falar sobre ensino fundamental e médio, os desafios que a interdisciplinaridade impõe a esse ensino e que a pandemia impõe a esse ensino, nós convidamos hoje um educador, doutor em educação e também professor de ensino fundamental e médio, youtuber também. Franklin Medrado está conosco. Vamos à nossa entrevista em profundidade. Então, para conversar com a gente sobre educação, educação à distância, dificuldades na educação no período que nós vivemos, a gente trouxe aqui Franklin Medrado, que é youtuber, tem mais de um canal aqui no YouTube, mas é também educador, professor do Instituto Federal Fluminense e pesquisador na área de educação, doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense. Franklin, seja bem-vindo. Eu queria começar te perguntando sobre as pesquisas atuais que você tem trabalhado em relação ao período atual que a gente vive, como que estão as coisas, como que tem sido o seu cotidiano também, como que estão as coisas aí depois de toda essa mudança no jeito de ensinar e dar aula. Primeiro, muito obrigado, Fontana, pelo convite.
Você sabe que você mora no meu coração. Mas, assim, é porque muitas pessoas me conhecem com um lado muito zoeiro, um lado muito do humor, do entretenimento. Mas, assim, como você disse, eu tenho uma formação acadêmica já bastante grande, com bastante esforço de produzir material relevante. Fiz meu doutorado, terminei já tem um ano, estou naquele período, quando acaba o doutorado, a gente... Ai, calma aí, dá para respirar um cadinho. E eu comecei com biologia, na minha faculdade de biologia, e eu fui caminhando para a educação, uma vez que eu comecei a dar aula de biologia, e o meu mestrado e doutorado foi diretamente voltado para a educação. Depois que aconteceu... Vamos lá, vamos começar de 2020. 2020 virou o ano, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Federal, virou o ano e a gente começou um ano normal. Tipo, a gente já tinha notícias de uma possível doença que estava se alastrando, mas eu jamais apostaria que viraria essa pandemia. Mas quando chegou ali para março, eu já era o professor paranoico do álcool. Eu já ia dar aula com álcool na mão, com o borrifador, então os alunos se encostavam, eu já mostro a mão, já jogava. Eu trabalho com adolescente, ensino médio, né? Eu tinha um professor de física que também era assim, só que no caso o Sem álcool ia pandemia. para outras partes do corpo. Ué, gente. Mas deixa isso para lá. Deixa Abafa esse caso, isso porque. quieto. Mas então, eu imaginava que ia acontecer algum tipo de preparação para viver a pandemia, mas eu nunca imaginava que as aulas chegariam a ser suspensas. Mas as aulas foram suspensas. Uma vez que as aulas foram suspensas, o Instituto Federal, que é onde eu trabalho, se viu numa grande dificuldade. Nossos alunos têm acesso à internet? Nós sabemos enviar material para os alunos? O material que a gente envia para os alunos mantém esse aluno motivado, interessado em estudar? A pandemia, meio que cancelando esse ano, desmotiva os alunos a prosseguirem os estudos? E os planos de vidas individuais? Eram muitas que os professores estão preparados para ligar uma câmera e falar, olhando para a câmera, que para quem não está acostumado, isso, na verdade, é intimidador. Quem não está acostumado, olhar para uma câmera e falar não é tão fácil quanto parece. E se não vai fazer live, os professores sabem editar, eles sabem construir roteiros voltados para vídeo que vão ser entendidos como produções audiovisuais, ou seja, um like e um dislike, eles sabem se comunicar nesse... Então, esses eram os desafios. E a resposta para quase tudo isso é não sei. A gente chegou na primeira semana, tá, vamos esperar a onda chegar. E a onda, na verdade, a onda não veio e passou. A onda está vindo, ela sempre está vindo, ela sempre está vindo. Então, primeiro suspendeu por 15 dias, depois por mais 15 dias, depois por mais 15 dias, e assim nós estamos desde março até agora, de aulas suspensas. Mas assim que começou isso, eu e um grupo de professores, a gente se reuniu e pensou, olha, o que não é aceitável suspender as aulas em nome da saúde, é aceitável ressignificar o que a gente chama de educação, o que não é aceitável é não fazer nada. Porque nesse meio tempo nós somos professores. Junto com a informação que nós consideramos como informação confiável, fontes confiáveis, que vem de dados confiáveis, está populando um monte de informação que a gente não sabe nem de onde veio e que a gente sabe que não tem paralelo com a realidade. Isso é uma ameaça à saúde da nossa comunidade. Então, a gente se reuniu e criou um grupo de professores, uma curadoria, né, onde a gente produziria vídeos que passaria pelo crivo de todos esses professores, mas o nosso objetivo era se comunicar com a comunidade. Era trazer uma linguagem, talvez do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para essa galera, de alguma maneira, a ajudar a passar a melhor informação possível na linguagem mais acessível. Nós criamos esse grupo, e esse grupo começou, né, produzindo vídeos sobre Covid-19, sobre a Covid-19. E aí a gente fez começou a postar vídeo diariamente no Instagram da escola, e a gente percebeu que eu fiz um curso também nesse período sobre comunicação de risco. E a gente percebeu que a informação é muito importante,
Mas tão importante quanto a informação é o contexto onde essa informação vai chegar e, principalmente, quem passa essa informação. Então, se eu estou querendo me comunicar com uma comunidade e a comunidade não me vê como pertencente a ela, eu vou ser mais um daqueles vídeos que a comunidade não vai considerar. Então, a gente fez um esforço de trazer alunos para se comunicar com os alunos, para esses alunos se comunicar com os pais. Então, assim, o objetivo foi inverso. Então, nós criamos um projeto que foi aprovado pelo Instituto Federal, um projeto de comunicação de risco, né? Comunicação científica nesse momento, onde nós temos uma aluna que a gente lê agora semanalmente 3 ou 4 artigos da Scientific American em inglês. O objetivo é esse, é também desenvolver a habilidade da aluna em inglês. E ela tem que traduzir isso para o português e ainda transformar isso na linguagem acessível, o que é um esforço enorme. Então, assim, a primeira coisa que nós fizemos como colégio foi ações que não são necessariamente dar aula, mas que não podem estar desligadas do dar aula, porque se não fosse professor não teria isso. Agora, perdão, pode falar. Então, Franklin, eu acho que isso entra um pouco naquilo que eu já conheço de alguns dos seus esforços de pesquisa. Porque eu sei que uma das suas preocupações em pesquisa era a interdisciplinaridade. Sim. E os parâmetros para que se observe o que é interdisciplinaridade de fato no chão da escola mesmo. E eu acho que esse é um belo exemplo do que é interdisciplinaridade de verdade, afastado daquilo que geralmente se imagina que pode se mensurar. Né? Sim. Você chega e fala assim, não, deixa eu estabelecer um monte de parâmetrozinhos para ver se os professores estão integrando as matérias. E, no fundo, aquilo vira um Frankenstein. Agora, uma iniciativa como essa, que às vezes escapa às mensurações educacionais e tal, e isso é interdisciplinaridade de verdade, que alcança o ensino holístico do jovem ou da criança, ou mesmo de um adulto. E eu concordo com você, porque ela não parte de um arcabouço acadêmico ou de uma linhagem de pesquisa para a ação da escola. Ela parte de uma necessidade real. Covid chegou. O novo coronavírus está aí. O que a gente impactou a vida de todo mundo? O que a gente faz? E é muito legal que nessa equipe de curadores, né, de gente que ajuda a produzir o material e lê de maneira crítica cada um desses vídeos e textos, nós temos doutores em geografia, doutores em história, temos pessoas especializadas em edição de áudio e vídeo. Então, assim, nós temos um grupo interdisciplinar real e está pensando no momento da pandemia de maneira interdisciplinar real. A gente engloba outros professores do Instituto nesse projeto, né? Mas a sua percepção é real. Mas, junto com isso, eu preciso também destacar que algumas ações estão sendo feitas de maneira independente por alguns professores. Vou dar o meu exemplo. Antes, por coincidência, né, antes do cancelamento, da suspensão das aulas, eu comecei a trabalhar esse ano com plataformas digitais, como o Google Classroom. E alguns professores já usam Socrative, já usam outras plataformas de aulas de ambientes virtuais. Não conheço ninguém que usa Moodle. Eu, particularmente, não gosto nem um pouco do Moodle. Mas, enfim, tem pessoas que gostam. E aí, o que eu já fazia? Eu já colocava o meu material lá. Eu acabava a aula, alunos, tem exercício lá na nossa sala de aula virtual. E tem vídeo também, documentário, algum vídeo do YouTube que serve para complementar. Esse exercício já meio que sinalizava um novo momento da educação. Uma educação que talvez entre para a sala de aula. Mas a gente não pode cometer o grande crime, pecado, de chamar isso de EAD. Por que eu não posso chamar isso de EAD? Porque chamar isso de EAD significa reduzir EAD a uma ação que ultrapassa a sala de aula. Quando, na verdade, EAD, eu não posso falar de outros contextos que não sejam do Brasil, mas do Brasil eu conheço, EAD vem de uma disputa, vem de uma briga política, histórica, de acesso à escola, aqueles que não tiveram acesso à escola na idade correta, seja pelas suas histórias familiares, seja por suas dificuldades físicas, no caso de deficiências. E a EAD se constitui uma modalidade de educação que inicialmente visava
atender esse público menos favorecido. Uhum. Atualmente, e a pandemia chegou para consolidar isso, o público da EAD não é necessariamente esse público. Sim. Atualmente, o público da EAD é o público que não tem tempo. É diferente, não é o público que não tem Completamente oportunidade. diferente. Completamente diferente. Então, assim, a gente pode inclusive mensurar. É a partir de 2005, 2006 que ocorre essa virada. Sim. Se a pandemia chega e ela é persistente, eu acho que nós, professores que não trabalhamos EAD, temos muito a aprender com toda essa bagagem que já foi construída pela EAD, inclusive as dificuldades. E aí eu já vou fazendo uma grande mistura, né, das coisas. Atualmente, algumas escolas trabalham em EAD e eu já fui tutor também do CEDERJ em EAD, já dei aula para alunos de faculdade no CEDERJ, foi uma experiência muito boa. A gente tem que tomar cuidado de não chamar, de reduzir a EAD ao simples fato de você ligar uma câmera e dar uma aula para o seu aluno. Uhum. E eu acho que o perigo disso é a gente acabar colocando todo o peso em cima do professor, mas a gente sabe que professores, diferentes professores, diferentes contextos, estão sendo submetidos a diferentes pressões, né? Então, assim, não deu tempo para um professor se preparar, não deu tempo para um professor... E uma aula de vídeo, uma aula voltada para a EAD, que não tem preparação, ela é fadada ao fracasso. Porque ela, além de não cumprir o objetivo de ajudar no ensino, ela vai desestimular o aluno a continuar assistindo outros materiais. Então, esse aluno ele vai ter uma evasão. Pensando nisso também, Fontana, agora eu vou te falar de um outro projeto que eu faço parte. Eu faço parte de um grupo de implementação de um curso de EAD, totalmente voltado para mídias móveis. Então, assim, a gente está tentando criar um curso voltado para empreendedorismo, né? De que maneira o aluno que tem pouco acesso ou pouco tempo consiga continuar estudando, mas nosso foco é não desmotivá-lo. Nosso foco é, olha, esse momento vai passar, mas enquanto não passa, vamos fazer isso daqui com a gente. E aí são encontros que assim, a gente está testando na experiência. São áudios do WhatsApp, são PDF junto com áudios, são ligações, é uma coisa muito mais próxima, muito mais próximo do que um amigo faria com outro amigo, do que um professor faria com um aluno. É muito mais interpessoal do que a exposição de conteúdo, né? Uma coisa que a gente brigou muitos anos para acontecer é que dentro de sala de aula você não tivesse só um expositor de conteúdo, isso falando de ambiente físico. Então, eu não sei, Franklin, a sua experiência de ensino básico, quando você estava lá no fundamental e no médio, mas no contexto em que eu aprendi, no contexto que eu cresci no fundamental e no médio, eu assisti a tentativa de adaptação de professores que a vida inteira tinham sido expositores, a tentar se adaptar a um contexto em que eles eram expositores, mas também facilitadores. Aí, de repente, acontece essa revolução digital e a primeira tentação é essa, né? Você virar um expositor digital. E aí você volta para aquele modelo antigo, que é o seguinte, sou eu e a minha lousa, e o meu objetivo é fazer com que esse conteúdo entre na sua cabeça, porque você precisa passar no vestibular quando você fizer 18 anos. Uhum. Né? Uhum. E aí você vai ter gente que faz isso com uma habilidade excepcional, mas então é melhor botar o cara para sentar e assistir um professor de cursinho youtuber do que propriamente dizer, espera aí que você precisa de formação, então vem numa escola, né? Eu particularmente venho de uma geração que já começa a dar aula com um pressuposto de eu não quero fazer aquilo. Eu não quero só passar um conteúdo. Eu já sou dessa... Na verdade, eu não passei por essa transição. Eu já fui o fruto dessa transição. Mas eu carrego meus defeitos, que a próxima geração vai observar e querer superar. E o que você falou é muito... É real. Eu vejo muito menos hoje, mas assim que eu comecei a dar aula, era perceptível perceber, ver professores sendo julgados como professores inovadores ou professores
bons professores porque usavam uma lousa digital, porque preparavam as suas aulas no PowerPoint. É um esforço de uma geração e tem que ser considerado. Mas esse momento atual mostrou que só um PowerPoint, só uma aula expositiva, ainda mais virtualmente, você está competindo, entenda competindo aqui por competição pelo seu tempo. Você está competindo com materiais que têm a mesma temática que a sua, que foram feitos de maneira muito mais interessante. O aluno não vai te assistir. Pra você ter uma ideia, Franklin, tem um cara aqui nos Estados Unidos da área teológica, chama Scott McKnight. Ele é um dos principais teólogos do Novo Testamento que não se enfurnou na Torre de Marfim da academia e tenta falar com um público mais amplo e tal. E aí ele estava falando um negócio interessante que é o seguinte, qual é a função de um estudioso num contexto como esse? Não era melhor, se tudo que a gente precisa fazer é sentar na frente da câmera e expor, né? Não era melhor, então, que eu ensinasse teologia para um comunicador e ele sentasse na frente da câmera? Por que eu tenho que ir lá e... Ele vai fazer bem melhor que eu. e ele estava dizendo o seguinte, que talvez o futuro da educação teológica, nível superior, hein? Passe por isso. Passe por um pedaço da educação, e ele fala, não sei até que ponto estou disposto de abrir mão, de que quantidade de coisas que eu estou disposto de abrir mão, mas um pedaço da educação ser feita assim. Eu sento com um cara que é um comunicador bom, explico para ele as coisas, a gente monta o roteiro junto, a hora de ligar a câmera é ele falando. Um profissional edita. Eu entendo, eu tenho algumas críticas a isso, mas... Eu sei que você tem, é por isso que eu estou levantando a bola. É óbvio que eu tenho. Eu tenho umas críticas porque dá a ideia de que o fazedor de currículo, me desculpa usar essa expressão, é horrível, mas é uma tradução, é tipo testou positivo. Testar positivo em português é horrível, mas é uma tradução que faz sentido em outros contextos, aqui também faz. O fazedor do currículo dá a ideia que é alguém que pensa em algum lugar e existe um outro que vai se comunicar. Só que essa visão dicotômica, ela desconsidera que essa pessoa, ao se comunicar, ela pode reinterpretar fazer o currículo. Ela então, sempre reinterpreta. Ela sempre não é uma via de mão única. Então, assim, eu prefiro apostar no esforço de transposição didática daqueles que chamam para si a profissão de ser professor. Eu entendi que eu sou professor. Qual que é o meu grande desafio? É acumular conhecimento? Não. O seu grande desafio é ser a ponte, daí o nome da mediação, enfim, diferentes autores vão dar vários nomes, mas ser a ponte, mas não é a ponte de mão única. Não é a ponte que pega o conhecimento da academia e leva para lá. É a ponte que traz aqui, gente, mas esse conhecimento está sendo reinterpretado de maneira diferente. Então, será que esse conhecimento pode gerar alguma coisa na academia? Nós temos vários exemplos de disciplinas escolares, e esse foi o tema um dos temas da minha dissertação de mestrado, que não partiram da academia e foram para a escola, mas partiram da escola e chegaram na academia. A disciplina escolar de geografia, por exemplo, é um exemplo. O que a gente chama de geografia é igual a biologia. São várias áreas que na escola se juntam, tem uma cola. Então, eu prefiro apostar no papel da transposição didática do professor. Quer dizer, mas também eu não posso ser hipócrita de dizer, então você é só mediador de conhecimento, qualquer conhecimento serve? Não. Quem ensina algo. Se você é um professor sério, você tem um compromisso com o meio de se ensinar e com algo que você ensina. É um fardo, é eterno, você vai assistir, vai ler sempre coisas novas, descobrir, mas toda profissão tem seus problemas. A profissão da educação passa por isso. Num certo sentido, pelo menos falando de ensino médio, que é um pouco mais da sua experiência, é um trabalho com desafios parecidos com o trabalho do divulgador científico.
Ele não é o Total. cientista, ele não é o pesquisador, mas ele é o cara que aprendeu a linguagem do pesquisador e que está no cotidiano lidando com a pesquisa e falando assim, como que eu transponho isso para a linguagem popular, ou não sei se popular é a melhor terminologia, mas a linguagem da pessoa comum. Uhum. E é um pouco desse desafio que a gente tem, é o desafio que a gente tem aqui na BC2 muitas vezes, é o desafio que eu tenho no meu canal. Assim, no meu caso, eu sou pesquisador teológico, mas nem tudo que eu passo no meu canal, ou eu diria que 99% do que eu passo no meu canal não são meus objetos de pesquisa. Mas São objetos de mediação, né? Exatamente, são coisas que eu tive acesso na academia, que não foram meus objetos de pesquisa formal acadêmica, que tangenciam o meu trabalho como pesquisador, e que eu falo, poxa, isso daqui é útil que as pessoas conheçam. E como eu faço essa transposição. Agora, ainda assim, o que eu percebo no meu trabalho, Franklin, muito convergente com isso que você está dizendo, é que o nível de profundidade, de interação com esse conteúdo acadêmico que eu passo, ele é muito mais intensificado na força das relações interpessoais, ainda que por meio de meios digitais, do que meramente na exposição de vídeos. Então, quando eu entro em contato com um grupo de WhatsApp de pessoas que têm acesso ao meu conteúdo, mas ali eu estou conversando com elas no dia a dia, caminhando com elas no dia a dia, elas me perguntam coisas que aconteceram ontem ou anteontem e que tem a ver com aquilo que a gente está tratando em vídeo. O nível de interação delas com o próprio conteúdo ganha proporções muito maiores, muito mais profundas. E o que aquele conteúdo altera na experiência dela da realidade também é maior. Deixa de ser Sim. alguma coisa teórica para passar a ser algo que faz parte da vida dela. Eu Sim. imagino que seja isso que você esteja vivendo hoje no Instituto Federal Fluminense, na vida desses adolescentes que estão tentando produzir material para a Covid, conversando com os pais. Total. Eu acho que, assim, uma das coisas que a pandemia mostrou também para a gente o que professores estão careca de saber, mas isso é porque existe uma discussão sobre educação doméstica, ensino doméstico, ensino domiciliar. Existe uma discussão sobre isso, muitas pessoas passam a defender. Outra coisa, existe também uma discussão sobre sala de aula híbrida, aumentar o tempo de exposição de conteúdos virtualmente e deixar a escola só para tirar as dúvidas. Mas a pandemia e a suspensão das aulas nos relembrou daquilo que é óbvio, que a escola é espaço de educação, no caso de informação, mas é espaço de ensino. É na escola que as relações sociais, afetos e desafetos são construídos. E isso está intimamente relacionado com a permanência dessa pessoa nos estudos. Não é possível você manter 3 anos, ensino médio, 3 anos de estudo de maneira fria, até é possível, mas para pessoas muito resilientes e persistentes, mas a grande maioria precisa do gancho emocional do colega, vamos estudar, ou eu não gosto de fulano, mas eu vou mostrar para fulano. É toda uma relação psicológica que está intimamente relacionada com a formação desse educando e também com a saúde psicológica dele. Então, assim, alunos agora em casa que não se comunicam, eles têm um desestímulo a pegar o material porque eles não vão conseguir se comunicar com os colegas para falar sobre aquele material, seja falar bem ou falar mal. Aquele relatório do PISA de 2019 que a gente já deu uma lida junto, tal. Eu acho que tem algumas coisas interessantes nesse sentido. Eu falo muito com a minha esposa que aprendizagem é afetiva. Não adianta achar que não seja. E o exemplo mais bobo disso é aquele negócio do professor que você gostava e por isso você gostava da matéria. Né? Então, acho que todo mundo já teve essa experiência de se apaixonar pelo jeito de dar aula de um professor e por isso gostar do conteúdo. E uma das coisas que o PISA leva em consideração
o relacionamento que você tem com seus colegas e o quanto isso propicia que você tenha um ambiente saudável de ensino e de aprendizado. Para a vida, não só do conteúdo da vida, da exatamente. disciplina, né? Mas o fato do PISA tentar mensurar essas coisas já nos diz que existe gente muito boa pensando que isso de fato é relevante. E aí você vê os países que estão se dando bem no ensino, você percebe que existe uma cultura de valorização do ensino no corpo discente, não só no docente. Você pega Singapura, que tem ali os níveis absurdos de retenção de conteúdo, de bom relacionamento com redação, etc. E aí você vê essas habilidades suaves, né, que eles chamam, e como os próprios alunos entre si valorizam o ensino, você percebe que existe um ambiente entre os próprios alunos de cultivo do aprendizado, ou de valorização do saber, né? Então assim, a expressão que você utilizou é muito boa. A educação é afetiva, e é verdade. E nesse momento de suspensão das aulas, não ter esse combustível dificulta a permanência dos alunos. E aí a gente fez uma pesquisa nesse projeto que eu comecei falando aqui nessa conversa, quais eram as dificuldades. E eu apostava todas as minhas fichas que as dificuldades seriam de ter material, no sentido de ter banda larga em casa para estudar, e ter um ambiente silencioso. Eu apostava todas as minhas fichas nisso. E os resultados, quando vieram do Instituto Federal, onde eu trabalho, mostraram que mais de 80% dos alunos possuem isso e acessa. Ou seja, muito mais, quase a totalidade possui acesso, mas não é todo mundo que acessa, e mais de 80% possui acesso. Aí, qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade, segundo essa pesquisa, né, é se manter motivado. Aí, tá tudo ligado. Você perde o amigo, você perde a conversa, você perde a risada do intervalo, você perde essa motivação. E é isso que te dá gás para continuar assistindo, porque a propósito, não combinar. Eu preciso deixar aqui manifesto a minha crítica a um aluno que senta na frente do computador 7 horas da manhã e só sai da frente do computador 5 horas da tarde. Submeter esse aluno a um processo de exposição desumano. É desumano. Esse processo mais serve para gerar o ódio. Se a educação é afetiva, mais vai atrapalhar do que ajudar. Eu entendo que são soluções pensadas, mas essa aula corrida diante do computador gera distorções naquilo que eu considero como educação absurdas. São distorções, assim, impensáveis. E aí é até bom ressaltar que nem o modelo menos pensado de ensino domiciliar pensa isso. Né? Exato, se você for pegar o cara, porque assim, existe coisa no ensino domiciliar que é super pesquisado e pensado, etc. Agora, mesmo que você pegasse aquilo que é mais rudimentar, pouco elaborado e tal, que pensou em ensino domiciliar 50 anos atrás, acharia que isso é saudável. Eu acho que é uma coisa um tanto óbvia que como eu estava falando sobre o ensino domiciliar, uma outra coisa que mostrou nessa pandemia é a dificuldade de se manter o ensino domiciliar. Primeiro, seja pelo recurso... Em larga escala, pelo menos, eu acho uma família precisa de recursos, é um professor para cada coisa, então um professor polivalente habilitado em tudo. Não temos isso disponível no mercado com tanta frequência. E a segunda coisa a gente traz todo o desconforto que os professores estão acostumados a ver, tipo, aluno não quer estudar, aluno levanta e sai e fica meia hora fora. A gente traz todo esse desconforto para dentro da casa, com seus pais. Então o aluno entra na frente do computador, uma criança, um adolescente, mãe, eu não quero, o aluno grita, o aluno chora. O professor está acostumado a isso. Mas a gente leva isso para casa, o que acontece com as famílias? Meu Deus, o que é um ensino domiciliar? Ensino domiciliar é isso. Ensino domiciliar é você também considerar todo o amadurecimento das emoções, todo o amadurecimento que geralmente é invisibilizado nas notas que os professores dão nas disciplinas. Mas nós, professores, estamos carecas de acabar uma aula, ter que abraçar um aluno e falar assim, você tirou 2, mas
relaxa, daqui a pouco você tira 3, mas 2 para 3 não melhorou muito, mas melhorou. A gente não está querendo, não é uma corrida contra o tempo, é um processo de aprendizagem. Então, assim, levar isso para dentro das casas, eu acho que de alguma maneira ajuda a ressaltar a importância do professor, não só como conteudista no sentido de possuir conteúdo, mas o professor como figura humana, o professor como aquele ombro, o professor como aquela pessoa, o educador. Muito bem. Franklin, para a gente terminar, tem muitos professores que nos assistem, até por ser ABC2, muitos educadores, pastores também que são educadores de adolescentes, jovens, que nos assistem. O que você diria para essas pessoas, como o que elas deveriam falar ou dizer, ou como agir para motivar essa garotada mais nova que talvez esteja desmotivada a estudar nesse momento? Eu costumo trabalhar com meus alunos da seguinte maneira: eu me intero no mundo deles, e isso de alguma maneira me enriquece por coisas que eu jamais teria contato. Então, assim, eu me intero realmente no mundo deles. Então, o que os meus alunos fazem no horário vago? Eles jogam LOL, eu preciso saber o que é LOL. Eles sabem de Minecraft, eu preciso saber o que é Minecraft. Estou falando de mim, tá? Da minha experiência. Eu não estou dando conselho. Não é para você estudar, professor. Não é para você estudar Minecraft. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer a linguagem deles vem recheada de coisas que quando você pega parte dessa linguagem, eles passam a te considerar como um membro daquela comunidade. E aí fica mais fácil de você acessar camadas da emoção. Mas eu assumo que você fazer parte como membro significa que eles te veem menos como um intelectual. É um preço alto. É um preço alto a ser pago, mas dependendo do seu objetivo, do seu público, vale a pena. Então, eu já tive as duas experiências. A experiência de ter me perdoa a expressão ridícula que eu vou utilizar, mas ter me abaixado no nível de comunicação. É ridículo porque eu não acho que é abaixar, mas eu não estou pensando em nada melhor agora. Ter ficado no nível para conseguir, entre uma conversa ou outra, colocar um conhecimento que vai ser fundamental para a formação deles. Isso traz um aluno que se liga a você, você e a sua disciplina, o conteúdo, de maneira emocional. Isso gera gás nele, ele acaba estudando mais e vindo mais, e você dá um livro, daqui a pouco ele está comentando sobre o livro, enquanto você comenta sobre Minecraft, e a troca acontece. Mas também acontece uma vez que você sacrificou parte da sua erudição, você deixa de ser visto como um erudito. Então, se o aluno quiser algum conhecimento confiável ou erudito, ele provavelmente não vai te procurar. Então, é um preço a pagar. É um preço que, de acordo com o seu objetivo, acho que vale a pena. E se você quiser estabelecer uma relação meramente de poder ou de autoridade sobre o seu aluno, esquece isso que o Franklin falou, que não é esse o projeto. Você vai ser lembrado como um professor que sabe muito. E definitivamente essa não é a forma que eu quero imprimir nos meus alunos. Eu quero ser lembrado como um professor que, caramba, aquela aula mudou minha vida. Aquilo que o professor falou, por exemplo, eu estou preparando uma aula sobre genética, sobre Mendel, e a descoberta da genética, mas é uma aula para mostrar que a vida do Mendel não foi nada fácil. Então, sim, é bem capaz a vida do Mendel se parecer muito com a vida dos meus alunos. Então, é uma aula que eu trago da genética para... Mendel teve persistência. Contar ervilha deve ser muito chato. Ele fez isso por anos. E aí, no final, ele buscava proporções. Então, assim, eu tento trazer... Ele teve dificuldades financeiras. A família dele não foi uma família das mais harmônicas também. Ele era considerado pelo pai como alguém que não gostava muito do trabalho na fazenda. Será que você se identifica com uma relação talvez problemática? Assim? Então, assim, eu tento trazer... Claro que essa é uma das aulas, tá? Logo depois vem o azão, azinho, azinho. Não tem como fazer disso. Mas, assim, eu tento, de alguma maneira, às vezes, me comunicar dessa forma, de maneira emotiva. Franklin, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade de estar com a gente, pelo conteúdo que você passou agora. Não, brincadeira.
Mas eu queria te agradecer pela tua disponibilidade de estar com a gente, conversando. E eu queria agradecer a você que nos assiste também nesse Destaque ABC2. Sempre lembrando, todas as quintas-feiras temos notícia científica numa linguagem acessível e também uma entrevista em profundidade. Franklin, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Espero ter ajudado a contribuir para a discussão. Especificamente relacionado à Covid, eu, como professor, eu posso colocar agora para fora o que está no coração de muitos professores. A gente não vê a hora dessa pandemia passar, a gente não vê a hora da gente voltar a ter o contato com os alunos, porque o contato virtual, ele não é igual, a gente não vê a hora disso, então espero que isso passe logo, e um abraço aí a todos os professores, guerreiros de profissão, companheiros, um beijo para vocês, e é isso. Gente, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.